Boa noite, gente! Chegou a nossa segunda, hein? Segunda do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E hoje eu escolhi essa música pra gente começar a nossa live. Uma música que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, com a nossa convidada. E essa música me fez refletir todo dia de hoje. Toda segunda-feira é sempre um dia muito intenso para mim. É um dia onde a gente tem a oportunidade de refletir sobre as oportunidades da vida. Cada história me engrandece demais. E feliz daquele que tem essa oportunidade de crescer com a história do outro. E hoje a gente vai estar aqui com a Norma, a mãe do Gabriel, a mãe da Ana Beatriz, para nos engrandecer com essa linda história. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem a música, mas é uma música que é muito intensa para mim. E eu escolhi ela hoje para abrir essa live. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos a esse lindo projeto Descoberta do Diagnóstico. E essa história, sim, é uma história divina, gente. É uma história que, desde quando eu conheci, fez toda a diferença na minha vida. E eu tenho certeza que hoje, depois dessa live, ninguém será a mesma pessoa. Ninguém. Tenho certeza disso. Sejam todos bem-vindos. E eu já vou convidar aqui a nossa convidada de hoje. Norma, amor, manda um convite para mim. Vou abaixar aqui, porque quando eu ouço essa música eu me empolgo. Oi, Edson! Eu conheci a Norma através do Edson. Que maravilha! Manda pra mim, Norma, o convite. Esqueci de te falar isso. Edson, você sabe por que não aparece mais ninguém aqui? Eu não consigo convidar ninguém. Agora. Boa noite! Sinta todo o meu amor, todo o carinho, sinta meu abraço. Que abraço, que aconchego, que música linda! Eu já estou com os olhos cheios d'água. Ai, não fale não. Eu escolhi essa música para começar hoje, né? Diante de tudo que eu tenho aprendido com a história de vocês. É uma história que explica tudo, porque ninguém consegue explicar Deus, né? Verdade. Ninguém explica Deus, essa música realmente fala muito sobre a minha história. Pois é. E hoje, quando a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho, né? Eu falei, claro que tem que ser essa música. Tem que ser ela, né? Que tem tudo a ver. É verdade. Sim, E assim, sim, Norma, antes da gente começar a live, uma coisa que eu sempre me esqueço em todas as lives, eu já vou ter um papel aqui para eu não esquecer hoje, é a questão da descrição, né? A gente busca fazer um trabalho de inclusão, a gente busca aprender, então a gente precisa trazer esse cotidiano da gente aprender a se descrever, né? Porque a gente tem muitas pessoas que são deficientes visuais, né? E têm deficiências visuais, né? Pessoas cegas. Então, é importante a gente descrever. Eu não esquecer, eu ia me lembrar porque eu participo de um esqueço, grupo. Norma. Então, Lá gente, no Clubhouse. Aí eu já fiquei quase que condicionada a fazer inscrição. Mas então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, grisalhos. Estou usando uma levemente maquiada, né? Com batom vinho. Estou com a roupa vinho, com colazinho, com crucifixo, né? E um brinquinho bem pequenininho. Estou bem simplesinha, bem calminha, sem muitos detalhes, né?
Atrás de mim tem uma parede branca e estou sentada em uma cadeira com fundo vermelho e um detalhe preto. Essa é a minha descrição, tá? E antes de eu passar para a Norma, eu quero falar um pouquinho desse projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Esse projeto que a gente iniciou agora na pandemia, tá? Foi através desse projeto que eu conheci a Norma. O Edson está aqui presente, né? Dentro desses projetos que a gente vai conhecendo, dentro dessa oportunidade do Instagram, a gente vai conhecendo várias histórias. E desde quando eu engravidei, Norma, eu descobri que eu estava grávida de uma menina e ela ia nascer com síndrome de Down. Eu já descobri na gravidez, né? Imagine minha primeira filha, uma filha tão esperada, e eu recebi esse diagnóstico. No momento que eu recebi o diagnóstico, foi um susto total, porque eu nunca imaginei que Deus iria fazer isso comigo. A gente sempre acha isso, né? Deus jamais faria isso. Depois a gente vai entendendo. E aí foi aquele susto total, mas graças a Deus, a todo o meu amor e todo o apoio, né, que eu tive de minha família, eu consegui ressignificar isso tranquilamente. E nunca foi problema para mim ter uma filha com síndrome de Down. Muito pelo contrário. Eu sempre entendi, depois desse momento de angústia que passou, né, porque a gente fica com vários medos dentro do coração. Depois que esse medo passou, eu entendi que era a minha missão de vida. Que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia como. Eu só queria, mas nunca fiz nada. Quando Luana fez 10 anos de idade, Norma, eu senti um grande bloqueio na minha vida, algo que eu não sei explicar. E eu comecei a entender que eu precisava fazer algo. E dentro desse fazer algo, eu escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora? E através da minha história, eu pude chegar na vida de muitas pessoas. Eu pude contribuir na vida de muitas pessoas com a minha história, com o meu depoimento. E foi aí que eu fui tendo mais certeza de que eu estava no caminho certo. Mas ainda queria mais, eu tinha necessidade de fazer algo mais. E aí a pandemia veio, e com a pandemia eu conheci uma mulher que ela tem câncer, a Paty, e aí eu me senti envergonhada de não fazer nada. Uma mulher cheia de vida, um câncer no estágio bem avançado, e eu me senti envergonhada de não fazer nada. Ela fazendo tanto, e eu com a saúde boa, não fazendo nada, né? A gente vai fazendo esses tipos de comparações, né? E aí, sou muito grata a essa mulher, a Patrícia Loretti. E aí, iniciei esse projeto uma semana depois, com a história dela. Eu conheço a Paty. Mas não é a mesma Paty que você conhece, eu acho. Não? Você conhece a Paty que é... Não sei qual é a deficiência dela. Eu conheço a Paty da Patrícia janela da Paty. Não é essa. Eu quero conhecer essa Patrícia. Não é a mesma? Não, Tem é duas outra. Patrícia Loretti. Duas Patrícia Porque Loretti, não é é um nome brincadeira. comum, né? Tem duas Patrícia Pois Loretti interessantes. exatamente. Aqui E eu aí eu conheço a da janela da Paty. sim, vou convidar essa parte para vir fazer parte aqui do projeto também. E Pessoa aí, maravilhosa. através dessa história de Patrícia, eu comecei. Aí foi a primeira live que eu fiz com ela e depois não parei mais, Norma. Tem mais de um ano o projeto Descoberta do Diagnóstico, mais de 70 histórias, né? Então, assim, cada história, cada semana a gente vai se fortalecendo. Aquilo que a gente acha que é um problema, a gente vai vendo que não é problema, né? Tudo é o olhar. Aí, ó, o Edson falando, não é a parte da janela. Isso, Edson. Eu quero trazer parte da janela para cá. Ah, mas é porque é interessante. Duas Patrícia Loretti. Pois é. Essa Paty Loretti, ela tem câncer em um estágio bem avançado, metástase, né? Metástase. E aí ela tá em um estágio bem avançado, assim, faz um trabalho lindo aí. Muito interessante conhecer também a história dela. Mas, enfim, foi assim que aconteceu, né, o projeto Descoberta do Diagnóstico. E cada semana a gente vai trazendo várias histórias, a gente vai se conhecendo. Conheci o Edson, né, Edson, com esse projeto dele, a gente se Edson, beijo, conectou. Edson. Beijo. Pois é. Depois a gente fez uma live junta, né, com o Edson, no ano do projeto dele. Edson e contato. Pois é.
E aí, estamos nós aqui hoje, né, Norma? Eu fiquei muito impactada quando eu conheci a sua história. E eu convidei você para você poder contar um pouquinho para a gente aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui completamente diferente do Ai, que meu está Deus. agora, né? E aí eu deixo a palavra para você falar um pouquinho quem é a Norma Sampaio, né? Se apresente aí para as pessoas. Tá certo. Eu me chamo Norma. Bom, eu vou fazer minha descrição, né? Eu sou uma mulher de pele clara, né? Não sou branca, mas tenho uma pele clara. Cabelo com mecha, que já está saindo, inclusive, estou precisando retocar. Estou também levemente maquiada, com batom vinho, brinco prateado, uma blusa lilás com um detalhe aqui de bordado, cabelo solto e atrás de mim tem uma parede branca e uma porta. E hoje eu estou sem óculos, então eu estou aqui meio. Eu esqueci meu óculos, não sei onde está, então eu estou meio aqui tentando, Tá, eu e tentando você sem disfarçar. óculos hoje. Eu estou tentando disfarçar, já é a segunda vez que eu esqueço o óculos, porque e agora eu estou usando o óculos para poder conseguir ler, né? Aham, Então, tem alguém mandando beijo, é o é Edson. o Edson. Bom, eu me chamo Norma Sampaio, sou de Fortaleza e sou casada e mãe de dois filhos, o Gabriel, de 21 anos, e a Ana Beatriz, de 15 anos. E atualmente eu estou nos dois lugares da maternidade que as pessoas costumam falar, né? Maternidade típica e maternidade atípica. O meu filho mais velho, Gabriel, é hoje uma pessoa com deficiência. Ele tem uma lesão cerebral adquirida aos 14 anos após um episódio de morte súbita abortada. Sim. E depois desse episódio, ele ficou com sequelas neurológicas e motoras. E como é E a que foi esse partir da episódio, história Norma? da vida dele, Como é pronto, que a foi partir esse da episódio? história dele, diz, Sim. Como é que foi esse episódio? Como foi que tudo pronto, aconteceu, essa mudança na como sua foi que vida, tudo né? aconteceu, né? Isso. Luciana, tua imagem está travando de vez em quando, não sei se é só É, para mim, dá umas travadinhas, aí faz aquele círculozinho, aí volta, aí trava, aí volta, não sei se é só comigo, tá mas acontecendo isso enfim, com mas mais eu tô alguém? te ouvindo bem, Tá. Eu tô não na minha sei, eu tô melhor te ouvindo, internet aqui. é? Então pronto, talvez seja aqui alguma coisa com o meu aqui, mas eu tô É, te ouvindo bem. tá. Bom, então Alguém tá vamos lá. percebendo isso também, gente? Fale aí, se vocês Se estiverem alguém percebendo. tiver, comenta aí, né? Então Uhum. vamos lá. A história do Gabriel é uma história diferente porque o Gabriel nasceu sem deficiência e até os 14 anos ele teve uma trajetória dentro de tudo que é esperado para uma criança e um adolescente. Ele teve um desenvolvimento esperado, né? E ele não tinha nenhum problema cardíaco, não tinha nenhum problema neurológico, não tinha nenhuma doença genética, ele não tinha nem nada que fizesse nós suspeitarmos que ele pudesse ter uma síncope, como foi o que aconteceu com ele. Então, quando ele estava com 14 anos, no dia 6 de dezembro de 2014, ele estava em sala de aula quando ele sofreu uma parada cardíaca repentina. Esse episódio que se chama morte súbita abortada. Morte súbita abortada por quê? Morte súbita porque quando o coração para, a pessoa realmente é um quadro de morte, né? Ele não tinha nenhum problema anterior que pudesse justificar aquela parada cardíaca. Sim. Então, abortada porque ela foi revertida, né? Se não tivesse revertida, obviamente ele teria entrado em óbito, né? Então, quando isso aconteceu, eu tinha que deixar ele na parada do ônibus, acordou numa boa, sem nenhum problema, tudo bem, né? Fui deixar, tomou café, ele estava fazendo um preparatório para o Instituto Federal aqui de Fortaleza. O Gabriel era um aluno exemplar, extremamente dedicado, muito estudioso, muito aplicado. E, inclusive, a professora falou para mim, só os alunos mais dedicados iam para a aula no sábado de manhã. Uhum. Então, a última vez que eu vi o meu filho andando
foi nesse dia. Eu fui deixar ele na esquina e de onde eu estava, ele saiu correndo para pegar o ônibus que já ia chegando na parada. Foi a última vez que eu vi o meu filho andando como ele era antes, né? E dali para frente eu não sabia nada, assim. Eu entreguei ele nas mãos de Deus naquele momento que eu ainda gritei, Deus te abençoe. Sim. E acho que eu sempre digo que toda mãe tem que abençoar os filhos sempre, porque eu acho que quando eu disse naquele momento, Deus te abençoe, naquele momento o Senhor acampou anjos ali ao redor dele, porque ele estava completamente nas mãos de Deus. Eu não estava na hora, eu não estive presente, eu não podia fazer nada. E se ele estivesse em casa, por exemplo, ele teria morrido. Porque Sim. lá onde ele estava, as pessoas tiveram a atitude assim que foi o que salvou a vida dele, de chamar, ligar para o SAMU, né? E aí eu estava em casa, quando ligaram para mim, disseram, olha, o Gabriel desmaiou. E como o Gabriel nunca tinha desmaiado, nem nunca tinha tido nenhum problema nessa Uhum. linha, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa grave. Eu lembro que o pai dele falou assim, o Gabriel não tomou café direito, deve ser hipoglicemia. Sim. E eu saí, deu tempo só pegar mesmo a carteira do plano de saúde, do jeito que eu estava, eu entrei no carro, saí dirigindo assim, eu não lembro nem se eu obedeci a algum sinal, eu saí cega, né? Porque, e ela ligava para mim e dizia, a senhora já está perto? Cada vez que ela ligava para mim, eu sabia que era grave, porque senão ela não estava ligando para mim para saber se eu já estava Uhum. perto, né? E aí eu perguntava, ele está respirando? E ela dizia, tá, mas era mentira, porque ele não estava respirando. Ele estava em parada Uhum. cardíaca, não estava respirando, né? E eu dizia, abre a boca dele, vê se ele não está com a língua enrolada, porque a única coisa que me veio na cabeça foi a possibilidade de uma convulsão, que é Sim. possível acontecer em adolescentes. Do nada, às vezes acontece, eu já vi casos assim. Mas não era o caso, né? E aí, quando eu fui chegando de longe, que eu vi as ambulâncias do SAMU, eu ali já vi que era uma coisa grave, né? Então, quando eu desci, ele tava aquele aparato de profissionais do SAMU, tinham duas ambulâncias, duas motos, vários profissionais, e eu, meu Deus, eu entrei assim no estado de choque. Aí uma delas disse, a senhora não vai entrar, porque ele está em parada. E naquele momento ali eu anestesiei, o chão saiu dos meus pés, e eu vi aquele quadro de morte na minha frente, os alunos com cara de pânico, as duas secretárias aos prantos, a professora, né, assim, todo mundo em estado de choque, e todo mundo olhando para mim, né? Sim. E aí, de repente, a outra veio e disse, calma, mãezinha, que ele já voltou. Foi uma fração de segundos em que eu tive esse choque entre ele estar em Sim. parada e ele voltou. Eu cheguei praticamente no momento em que ele foi ressuscitado. Ele ficou aparentemente em torno de 20 minutos em parada cardíaca, que é um tempo muito grande para um cérebro suportar, E porque o ficar esse cérebro tempo todo aguenta. sem oxigenação, né? Na verdade, como ele, antes da ambulância chegar, eles localizaram um profissional. Coincidentemente, lá pertinho tinha uma base dos bombeiros, né? E aí tinha uma pessoa lá dando aula de primeiros socorros, para você ver como Deus Uhum. é maravilhoso. E eles chamaram esse rapaz, eu conheço, eu tenho contato com ele até hoje, já fiz live com ele, que é o Neto, e ele é socorrista do SAMU, né? Então ele estava lá para dar aula de primeiros socorros, e ele veio e ficou fazendo as manobras até que a ambulância da UTI móvel chegasse. E eu acho que esse tempo que ele ficou fazendo a manobra fez com que o Gabriel não tivesse uma ausência completa de E oxigênio no cérebro. como foi Ele importante, manteve né? ali, isso, Como ele foi manteve ali importante a alguma presença dele. oxigenação cerebral. Exato. Não, foi vital. Ele manteve enquanto ele estava fazendo as manobras, ele manteve ali alguma oxigenação cerebral. Porque se não fosse isso, eu acho que ele não tinha aguentado até que a ambulância chegasse, né? Uhum. E dali para frente nós fomos para o hospital, ele foi entubado, fomos para a UTI, ele ficou 17 dias na UTI. Os primeiros dias ele ficou em estado de coma. E eu completamente sem saber, né, o que era que tinha acontecido. É uma situação assim de desespero. E como eu tinha um pouquinho de entendimento, porque a minha mãe é da área de saúde, ela é enfermeira,
Então, o meu maior medo era que ele tivesse outras paradas, né? Que às vezes acontece sim, de uma pessoa ter uma sequência de PCR, né? Que é parada cardiorrespiratória. Então, o meu maior medo era que ele tivesse outras, porque aí, quanto mais ele tivesse, mais ele ia comprometer, ele ia correr mais risco de morte, né? Mas só que com tudo isso, eu imaginava que ele ia acordar e ia dizer, mãe, o que foi que aconteceu? sim. Né? Eu tinha essa expectativa. Até que 6 dias depois ele abriu os olhos e eu vi nos olhos dele que não era mais. Não, o Gabriel não estava mais ali. Ele não estava presente. Ele estava completamente apático, aéreo e ausente. E assim, você sente uma dor, assim, um gelo no corpo, né? O coração da gente quase que para. É uma sensação que eu não sei nem descrever, de uma dor que atravessa, sabe? Quando eu olhei para ele, que eu vi que o olhar dele estava perdido, eu sabia que aquele olhar perdido significava ausência neurológica, ausência de consciência. Sim. E aquilo me dilacerou o coração, né? Mas eu fiz o possível para não perder a fé. E ali, naquele momento, eu sabia que eu só podia contar com a fé em Deus. Só Deus podia me sustentar. Porque o que os médicos diziam, os prognósticos, eram muito ruins, né? Era tudo muito incerto, porque ninguém sabia o que tinha acontecido, ele não tinha um diagnóstico ainda. Sim. Ele não tinha resposta, então assim, a tendência é eles falarem que eu não tivesse muita expectativa, né, em relação a ele. E aí eu só tinha que ter fé, então eu cantava, eu louvava ao redor da maca. Eu lembro que as profissionais, as enfermeiras, às vezes eu olhava assim, eu estava lá cantando no ouvido dele, eu ficava dizendo, Gabriel, você está no hospital, mas a mamãe está aqui. Fica tranquilo, que você vai ficar bem, você está amparado aqui, os médicos estão cuidando de você, eu não estou saindo, não saio de perto do seu lado aqui, estou do seu lado. E você vai para casa e vai ficar tudo bem. Não tenha medo. Eu lembro que eu falava isso para ele, cantava, Sim. falava coisas que ele gostava de falar, enfim. Eu falava muito no ouvido dele, porque eu lembro que uma coisa que eu sabia, que a minha mãe me falou como pessoa da área de saúde, que a audição é a última coisa que a pessoa perde no caso mesmo que ela esteja em coma, mas Sim. a audição está ali funcionando. Então, para mim, era importante que ele tivesse consciência, de alguma forma que ele soubesse que eu estava ali, que ele estava amparado, que ele estava bem. Aí eu orava no ouvido dele, eu cantava, contava as histórias da infância dele, dizia quem tinha ido no hospital visitar, e eu fazia tudo para que, de alguma forma, eu conseguisse que ele voltasse, né? Mas, assim, cada vez que ele abria os olhos, nada. Né? Então, cada vez que ele acordava, minha expectativa morria. Sim. E foram 17 dias de investigação para saber por que ele, assim, foi descoberta que ele teve uma arritmia cardíaca, e essa da arritmia, ele teve uma arritmia chamada arritmia ventricular. Existem dois tipos de arritmia, que é a arritmia benigna, que são as arritmias atriais, que ficam na parte superior do coração. E as arritmias ventriculares, que ficam na parte posterior, na parte de baixo do coração, que foi a que ele teve. E as arritmias ventriculares, elas tendem a ser fatais, elas podem levar a parada cardíaca e pode levar à morte. Sim. Então, assim, ele teve uma arritmia ventricular. Mas por que, que ele teve essa arritmia, até hoje nós não sabemos. A única coisa que foi encontrado foi que a parada cardíaca foi causada por uma arritmia. Foi descartado, por exemplo, que ele tenha tido uma convulsão, porque tudo foi investigado. Ele teve uma convulsão, ele teve um AVC, não, nada neurológico foi encontrado. Mas Sim. foi encontrado a arritmia ventricular, né? Foi encontrado um descompasso na frequência cardíaca dele, e aí ficou esse diagnóstico de que foi por conta realmente, foi uma arritmia cardíaca
levou uma parada e ele, pelo tempo, ficou com esse hipóxia cerebral, né? E aí foi feito ressonância na época para descobrir alguma coisa, fazer algum achado neurológico. E no primeiro momento, o cérebro nem tinha respondido ainda às sequelas, porque imediatamente o cérebro leva um tempo para processar a lesão cerebral. Uhum. A primeira ressonância dele não deu nada. E aí, um ano depois, foi que ele fez uma tomografia, e aí a gente pôde já ver que há uma diferença no cérebro, né? Porque aí hoje ele não pode mais fazer ressonância, porque ele usa um aparelho cardíaco, ele só saiu da UTI depois que a cardiologista implantou o CDI, que é o cardiodesfibrilador interno. É um aparelhinho que fica subcutâneo, e aí tem uns fios que descem até o coração. E a ideia é, se algum dia ele tiver novamente uma baixa da frequência cardíaca, ele leva um choque, né? Sim. E o coração volta a bater. Esse é o objetivo do aparelho. Então, ele usa esse aparelho até hoje. E por causa desse aparelho, eu não pude mais fazer a ressonância, Entendi. né? Entendi. E aí, assim, você falou, né, da questão do... Eu ouvi muito as pessoas, inclusive a da minha família, meu marido, por que que ele teve isso, por que que aconteceu isso com ele. E eu não queria fazer essa Tem uma pessoa pergunta. aqui, ó, nos comentários que colocou, oh, Deus, tão jovem. Pois é, Conceição, a gente não, você vê que as coisas da vida não têm idade, né? Pode acontecer com Exatamente. qualquer pessoa. Por isso que eu Não, digo não assim, tem. Norma. Por isso que eu falo assim, o quanto conhecer histórias é importante para nos engrandecer. E feliz daquele que se engrandece, que muda, que se transforma com a história do outro, né? Porque precisamos Exatamente. cada dia mais nos transformar, né? Cada dia mais a gente precisa ser melhor como ser humano, porque a gente está aqui bem conversando, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Isso para qualquer pessoa, né? Isso Então é é muito verdade. bom conhecer histórias, muito bom ver esses depoimentos, né? Assim, a partir da história do Gabriel, eu conheci outras histórias e eu descobri, assim, a gente tem esse entendimento de que uma pessoa jovem é como se ela tivesse blindada de acontecer um problema Sim, grave de saúde. Na verdade, não. Eu vi jovens que tiveram AVC na idade do Gabriel, que tiveram problemas cardíacos, que tiveram problemas de várias ordens, né, que comprometeram a saúde como um todo, jovens, bem jovens, né? sim. Então, a gente realmente não tem certeza do nosso dia de amanhã, né? E aí nos resta agradecer pelo dia de hoje, entregar a Deus o que vier, porque Deus sabe o melhor para nós. E eu tinha esse entendimento já, mas esse foi o momento em que eu tive que aplicar de verdade esse entendimento na minha vida, né? De Uhum. que mesmo numa situação trágica, Deus sabe o que é melhor para mim. Se Ele permitiu que isso acontecesse, existe um propósito. Eu precisava compreender o propósito, mas eu não queria questionar a vontade de Deus. Uhum. Porque o sentimento que eu tenho, não é que eu tinha, que eu tenho de gratidão pela vida do meu filho, é, é algo tão assim que toma conta do meu coração, da minha mente. Eu não consigo questionar. Porque eu poderia, Luciana, ter perdido o Gabriel naquele dia. Sim. O Gabriel teve uma parada de 20 minutos. Eu podia ter perdido ele para sempre. Então, ele ter sobrevivido, eu já estou emocionada. Ele ter Uhum. sobrevivido é muita misericórdia de Deus. E aí eu só podia agradecer a Deus por ele estar vivo. E era isso que eu queria, era nisso que eu queria focar. Era sobre isso que eu queria me debruçar, agradecer a Deus porque ele estava ali. Enquanto ele estava vivo, algo poderia ser feito. Mas se ele tivesse morrido, acabou, não tinha mais o que fazer. Né? Então eu pensava sempre assim: se Deus permitiu que ele ficasse, alguma coisa, Deus, algum plano Deus tem para ele, para a vida dele e para nós, né? Enquanto Sim. família. E aí eu ficava sempre nesse sentimento de gratidão pela vida dele. Verdade. E assim, Norma, você falando isso, né? A gente vai refletindo, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo
vai refletindo sobre isso. E quando você fala, né? É diferente a gente saber de algo na teoria e a gente viver na prática. Porque muitas É, vezes a gente fala que tem fé, a gente fala que é grato, né? Mas assim, será que realmente a gente é tudo isso, né? Porque é na vivência, é na prática que a gente realmente coloca. São nessas situações que a gente coloca a nossa fé em prática, são nessas situações que a gente coloca a nossa gratidão. Olha o seu olhar, mesmo diante de tudo isso, você consegue ser grata e tem que ser grata, né, Norma? E é isso que a gente precisa. E muitas vezes, diante de situações muito menores do que isso, a gente se queixa, a gente reclama, a gente não ressignifica como a gratidão, né? E você, diante de toda exato. essa situação com seu filho, porque eu digo para você, ó, é a primeira história aqui dentro do projeto Descoberta do Diagnóstico, que é uma situação com o filho e com o filho já grande, né? Porque geralmente as É. histórias é o diagnóstico do filho quando o filho nasce, como aconteceu comigo, né? Luana nasceu com Uhum. síndrome de Down. Norma não. O filho de Norma nasceu completamente típico, né? E de repente, Isso, aos 14 exatamente. anos, teve essa morte súbita. Então, assim, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa e que a gente aprenda que ninguém está livre de nada acontecer em nossas vidas. Mas a gente É. precisa aprender a ressignificar. Norma poderia estar se E lamentando, se questionando, né, o porquê disso. Por quê? Por quê, Senhor? É um castigo, né? Muitas vezes as pessoas falam isso, né, Norma? Será que eu estou eu sendo castigada? ouvi demais das pessoas falando, né? Será que é um castigo? Eu ouvi isso dentro da minha casa, eu ouvi dos meus parentes, né? Familiares que falavam exatamente isso. É um castigo. Será que a gente está sendo castigado? Por que que Deus fez isso com Gabriel? Gabriel não merecia. Sim. Mas por que que nós não, se quando Jesus esteve na terra, ele disse: "No mundo tereis tribulações". Por que que nós seríamos isentos de vivenciar uma tribulação? Se tem tantas pessoas no mundo vivendo tantas situações de dores e de sofrimento, situações adversas, de tragédias. Então, nós não somos diferentes. O fato do Gabriel ser jovem, não significa dizer que nenhum de nós está isento de viver um Sim. sofrimento, uma dor, né? E mesmo diante da dor e do sofrimento, é possível enxergar alguma coisa boa. É Uhum. possível enxergar o mover de Deus na vida da gente. É possível enxergar Deus nos transformando como se a gente fosse um vaso de barro. Sim. E era isso que eu queria, que eu sempre acreditei e que eu via, porque houve uma transformação. Quando eu digo a minha vida mudou, não mudou só o exterior da minha vida, o meu entorno mudou, mas a minha Sim. transformação como pessoa, ela foi extremamente significativa. O meu olhar para a vida, o meu olhar para as pessoas, o meu olhar para as histórias das pessoas, tudo isso foi ressignificado. E por tudo isso eu fui grata. As pessoas que eu conheci durante esse processo de dor, pessoas hoje que são extremamente importantes para mim, pessoas que fazem parte da minha vida hoje, amigos, amigas, né? Que eu posso contar, né? Histórias de vida, mães que têm, que assim, me apoiam, que a gente tem uma rede de apoio por conta dessa história, né? Eu só teria vivenciado essas experiências a partir do que aconteceu com o Gabriel. Então, Uhum. eu creio que isso foi um propósito de Deus, Com né? certeza. E foi para o bem, porque houve uma transformação positiva. Eu não quero aqui dizer, eu queria que o meu filho tivesse uma lesão cerebral e fosse uma pessoa com deficiência. Não é sobre isso. Mas é sobre o que você consegue enxergar de bom nas situações da vida que você vivencia, nas coisas que Deus permite que você vivencie. E para E tudo se em a gente nossa vida, né, focar não? só nas coisas. Para tudo em nossa Hã? vida, é isso. Exato, exatamente. Então, assim, eu não gosto de ficar questionando a vontade de Deus. Eu fico Sim. tentando encontrar qual é o propósito de Deus naquele momento.
Às vezes é alguma coisa que você espera muito que aconteça e não acontece. Não foi do jeito que eu queria. E aí eu penso assim, não, é porque talvez Deus não queira que seja dessa forma, vai ser de outra forma, vai ser melhor ainda. Eu fico Aham, nessa expectativa. Eu sei tem uma questão aí, Luciana, que eu já ouvi de algumas pessoas, que é dizer assim, ah, mas isso é positividade tóxica. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que, para mim, é fé. Entende? Para mim, é fé, é relacionamento com Deus. Então, sim. eu deixei de falar isso, porque eu falava isso para as pessoas assim, né? Eu dizia assim, ah, mas tenta ver o lado bom. E aí a pessoa se ofendia quando eu dizia isso. Eu percebi que, às vezes a pessoa, no meio da dor, ela não quer ouvir Uhum. que tem uma coisa boa naquela dor que ela está vivendo. Então, eu entendi que cada um tem o seu processo, e aí eu me recolhi, eu não falo mais E é mudar. essa. Eu enxergo assim, ó, é mudar o porquê para o para quê, né? Para que isso está Exatamente. acontecendo? Não é Para o quê? porquê. Exatamente. Porque o porquê coloca a gente em uma situação de vítima. O porquê ficar se Isso. lamentando, né? E a gente tem que colocar o para quê. O que eu vou aprender com essa Uhum. situação, né? Para Qual é o que isso propósito? aconteceu? Qual é o propósito? Eu acredito muito Isso. nisso. Isso me fortalece em todos os momentos da minha vida, para qualquer situação. É verdade. E assim, a partir do momento em que eu consegui aplicar isso de verdade na minha vida, eu consigo ter uma leveza nessa trajetória, porque é uma trajetória difícil, né? Ter um filho que teve uma lesão cerebral, assim, ter a referência que eu tenho de como ele era e ter visto todos os nossos planos para a vida dele Sim, desaparecer, é tudo muito doloroso e é tudo difícil de você ressignificar, de você vivenciar. Então é importante a gente ter esse olhar baseado na fé em Deus, para que a gente consiga seguir com leveza, para que a gente consiga novamente sorrir, para que sim, a gente consiga ressignificar e contar essa história de forma que eu consiga tocar o coração das pessoas, que é possível ter fé de novo, que é possível ter esperança, que a gente pode sim ser feliz. Ah, mas eu não queria que meu filho tivesse lesão cerebral. Mas é possível, eu tenho muitos momentos felizes com ele que eu gosto de postar. Eu consigo ir com ele para o cinema, eu consigo ir com ele à praia. Ele compreende, né, o contexto que ele vive hoje, e aí eu acho que nesse contexto a gente conseguiu encontrar a felicidade de novo, sim. né? Então, E assim, como foi essa aceitação para ele, Norma? Luciana, o Gabriel, uma das principais sequelas do Gabriel é exatamente não conseguir externar os sentimentos dele. Ele Sim, já era, né? Ele já era um menino muito calado. Ele já sim. era muito assim, muito tímido, muito introspectivo, muito nerd, né? Então, assim, era muito aquela coisa de estudar muito. Então, ele não era muito de falar sobre sentimento, como é que ele se sentia. Se a gente fosse falar sobre isso, ele ficava, ô mãe, ele ficava todo errado, né? Todo sem graça. Uhum. E isso, se não houve esse desenvolvimento, né? Com 14 anos, ele ainda era muito imaturo. Sim, Então, não houve esse desenvolvimento nessa área e isso se perdurou, como é que chama? Perdurou, se manteve. E sim. aí a gente tenta, às vezes, conversar com ele sobre isso. É engraçado porque, assim, ele lembra, por exemplo, que ele pegava ônibus, ele lembra que ele ia para a escola, ele lembra onde ele estudava, ele lembra quem eram os amigos, né? E aí eu digo, e hoje? Aí ele tem dificuldade, a memória recente dele é bem comprometida, né? Aí tu consegue fazer isso? E ele não. Mas assim, ele fala como se ele não conseguisse, assim, para ele parece que não. Ele entende que hoje ele não consegue, mas ele não consegue dizer, ele não demonstra que aquilo frustra ele ou faz ele sofrer. É como se talvez houve a gente sabe que houve com certeza a lesão cerebral dele passou aqui nessa parte do córtex frontal, que é onde estão as emoções, né? Onde está essa parte mais subjetiva, né? Das emoções, do comportamento. E
ele não consegue manifestar. Como ele não consegue verbalizar isso, poucas coisas ele consegue dizer. Quando eu digo assim, por exemplo, uma hipótese, eu mando ele fazer uma coisa que ele consegue fazer sozinho, escovar os dentes, lavar o cabelo, né? E aí eu perguntava assim, Gabriel, tu conseguiu fazer, como é que tu tá se sentindo? Aí ele dizia, orgulhoso. E esse foi o único sentimento que eu consegui fazer ele dizer nesse tempo, né? Então, hoje ele está sendo acompanhado por um psicólogo, porque ele está, durante essa pandemia, ele começou com as crises de ansiedade, e a gente acha que é isso, que é a vontade que ele tem de manifestar esse sentimento dele, de como é que ele se sente em relação a tudo isso, mas ele não consegue, né? Alguma coisa nesse caminho foi comprometida, né? De ele conseguir traduzir isso em palavras. Então ele entende, mas ele não consegue expressar. E aí a gente agora começou com um neuropsicólogo para ver se a gente consegue ajudá-lo nesse processo. Porque às vezes ele está ansioso e ele fica inquieto. Aí eu digo, Gabriel, você está ansioso? Aí ele diz, estou. Aí eu disse, e o que é que você está sentindo? Aí ele diz, nada. Porque ele não consegue dizer o que é, né? Então, assim, aí a resposta dele é nada. E eu sei que tem alguma coisa, né? Então, hoje a gente imagina da inquietação dele, de talvez querer dizer o que realmente ele sente, o que realmente ele pensa, mas ele não consegue expressar, né, verbalizar. Mas eu acho, assim, pelo que eu falo para ele, que eu digo que eu tenho muito orgulho dele, do que ele consegue fazer, né? Eu dou os parabéns pelo que ele conseguiu realizar. E quando Importante. ele não consegue, isso, exatamente. E quando ele não consegue, ele não demonstra frustração. É muito interessante, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que, apesar de tudo, ele se sente muito amado e muito acolhido, né? Porque os profissionais gostam demais. Ele é muito, como é que chama? Muito querido pela equipe que cuida dele. E em casa a gente, assim, cerca ele de todo o carinho do mundo, claro, né? É o xodó de todo mundo. E aí ele se sente amado. Então eu acho que talvez isso ajude ele a não Com se sentir certeza, contribui muito. frustrado. É, E quando você fala assim, Norma, da questão, né, dos profissionais que acompanham ele, como é ele nessa questão de estimulação? Porque eu vejo suas postagens aí no Instagram e vejo que você posta muito essa questão, né, de estimulação, de fisioterapia, de bicicleta, de monte de atividade, né? Como é ele nessas atividades, assim? Porque não é fácil fazer atividade, né? Eu mesmo corro de é, atividade. E ele, como é ele nesse processo? é assim, ele é colaborativo, mas eu não vou mentir e dizer que ele adora, porque ele não adora. Se eu perguntar para ele, você quer que eu fisioterapia? Ele vai dizer não. Às vezes as meninas mesmo, as fisioterapeutas, elas perguntam, né? Gabriel, tu gosta de vir para cá? E ele, não. Porque são atividades que não eram da rotina dele, né? E Sim. é tudo muito repetitivo, né, Luciana? Fisioterapia é sempre aquela mesma repetição. Às vezes as meninas fazem uma atividade diferenciada, agora ele está fazendo fisioterapia na piscina. E aí, quando ele vai para a piscina, aí é outro Gabriel. E é muito fácil da gente identificar o que ele gosta e o que ele não gosta, porque o comportamento dele muda, a fisionomia dele muda. Então, Sim. por exemplo, quando diz assim, hoje tem piscina, que ele vai para a piscina, é outro Gabriel, ele chega, fica, sabe? Aquela alegria, sorri, né? Porque ele sempre adorou piscina. Então ele acha super bacana estar ali na piscina e as atividades também dentro da piscina dão uma autonomia maior para ele. A água tem essa capacidade de fazer você se sentir mais independente, né? Uhum. Então ele gosta de estar na piscina, mas fazer a fisioterapia tradicional, né? Assim, ele faz porque ele sabe que tem que fazer, mas dizer que ele gosta, não. Agora ele é colaborativo, e aí no dia que ele não está bem, a gente percebe também quando ele não está legal, às vezes as meninas dão
um intervalo maior para ele descansar. Se eu ver que ele não está bem, que ele não dormiu bem, hoje eu entendo que ele precisa estar bem para poder participar das atividades. No começo, nos primeiros anos, eu tinha aquele desespero de eu tem que ir de qualquer jeito, se não dormiu, vai assim mesmo, se não comeu, não interessa, tem que levar, porque eu vivia correndo contra o tempo, né? E hoje eu precisei também ressignificar isso e entender que eu estava atropelando o Gabriel, né? O desespero de vê-lo novamente como ele era antes. Eu precisei passar por um outro processo dentro dessa trajetória que foi muito doloroso, que é exatamente o que você falou, a aceitação. Que Uhum. é quando você entende que algumas coisas não vão mais voltar a ser o que era antes. Eu estava Sim, correndo atrás, como se fosse correndo atrás do rabo, né? O cachorro correndo atrás do rabo. sim. Querendo ver um Gabriel que não ia mais, eu não ia mais ver. Até porque mesmo que não tivesse acontecido nada, ele ia se transformar numa outra pessoa, porque a gente vai mudando todos os dias, E, a gente muda, é um processo de mudança contínuo, constante do ser humano. uhum, E eu queria o tempo inteiro ver, correr para ver de novo aquele Gabriel com 14 anos. E sim, aí um dado momento eu me dei conta de que não era, eu não ia mais ver aquele Gabriel. Esse é o Gabriel. O Gabriel hoje é como ele está agora e que eu tinha que entender que eu precisava olhar para ele e respeitar os momentos dele, de que ele não estava afim, de que ele estava cansado, e de que ele não tinha dormido bem. E aí eu acho que agora eu sou mais cautelosa, né? sim. E compreendo melhor essa situação da condição que ele está, né? Sem esse atropelo, esse desespero que eu tinha antes, né? Entendendo que a situação realmente mudou, a vida mudou, ele é outra pessoa, né? Entendi. Seu som baixou um pouco aqui para mim. Foi? Mas você tá me Deixa eu ver ouvindo? aqui. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Tá. Isso que você falou, Norma, você respondeu aqui, não foi nem pergunta, né? Tem uma pessoa Hum. que está aqui, a Conceição, né? Ela botou aqui. Já houve casos assim, porém um dia ele vai voltar ao normal. Tenha fé. Repito, só Deus sabe. E aí é legal a Só gente Deus falar sabe. sobre isso, Conceição, porque a gente tem esse sentimento, né? De que a gente É, precisa de fé para que volte, para que as coisas voltem como era antes. Quando eu engravidei, eu tive diagnóstico, né, da síndrome de Down de Luana. Muitas pessoas falavam isso para mim. Vai em oração, Luciana, tenha fé que ainda ela não nasceu, ela vai nascer normal. Mas assim, o que de fato é normal, né? Gente, quando pois me falavam isso, eu tinha medo de minha filha nascer normal, como as pessoas falavam. Eu queria minha filha daquele jeito. Então, assim, esse normal, ele é muito amplo, né? Então, assim, sim. talvez para a Norma, esse normal que a gente fica pensando assim, talvez, quem sabe, Gabriel melhore e volte ao normal. Mas será que a vida de Norma teria sentido como tem hoje se o Gabriel voltasse a ser normal? Então, assim, são Pois é. questionamentos que a gente nunca vai ter respostas, mas, assim, aceitação é tudo, né, Norma? A gente aceitar. Aceitação. Eu acho que a gente É muito. aceitar. Então, assim, o voltar ao normal é igual a pandemia. Gente, a gente não vai ter mais uma vida normal como a gente tinha antes. O normal é agora. É o que está acontecendo hoje. Esse é o normal, né? O Então, eu normal, acho que assim, a não palavra tem, normal não tem como a gente voltar atrás. é. Quando a gente fala em normal, assim, eu fiz alguns cursos, né, para entender um pouco dessa realidade que eu estava vivendo, fui estudar a respeito de uma série de coisas. E aí o conceito da palavra normal, ele é aplicado um termo aplicado a questões materiais. É como se fosse um valor matemático. É uma régua, né? É uma régua Sim. que você coloca. Tá melhor o áudio? Tá ouvindo melhor? Melhorou agora que eu botei o fone. Ah, pronto. Eu estou te ouvindo melhor também. Sim. Então, o normal é uma régua que você mede, né?
E aí você aplica esse conceito em objetos, em coisas materiais. E em algum momento da história da humanidade, as pessoas trouxeram o conceito de normal para o ser humano e padronizaram o ser humano perfeito como sendo o normal e o ideal que todas as pessoas tinham que ter como referência. E aí as pessoas que não estão dentro desse padrão são excluídas e são ditas anormais ou fora do padrão, né? E quando, na verdade, nós somos apenas pessoas diferentes. Nós somos pessoas, né? E as diferenças incluem, inclusive, pessoas com deficiência e incluem situações como é que aconteceu com o meu filho. Ele era uma pessoa, como qualquer pessoa, né? Que não tinha, digamos assim, não tinha deficiência. E aí hoje, ele, por conta da lesão cerebral, ele tem deficiência motora e cognitiva, mas ele continua sendo uma pessoa e continua sendo Continua sendo o Gabriel, né? sendo o Gabriel, continua sendo meu filho, continua sendo muito amado, né? Então, assim, se ele voltar às funções que ele tinha antes, claro que eu vou ficar feliz. Se ele tiver independência, eu gostaria que ele tivesse mais independência de mim para que ele desse continuidade à vida dele. Né? Então, hoje, quando eu passei pelo processo de aceitação, eu deixei de pensar, eu quero que meu filho volte a andar, que ele... Não, eu quero que ele seja independente para que ele faça as coisas dele. Sim. E se ele que tiver independência numa cadeira de rodas, tudo bem. Né? Vai ser o movimento dele no mundo. A cadeira de rodas dá independência a quem precisa de uma cadeira de rodas. Então, essa questão do ser normal é um conceito social que quer botar todo mundo numa referência só, dentro de uma caixa só. Né? E nós somos diferentes. Nós precisamos ampliar esse entendimento de que nós somos pessoas diferentes. E existem pessoas com e sem deficiência. Né? Mas todos nós somos pessoas e é sobre isso, é aprender a conviver com as diferenças uns dos outros, né? Verdade. Então, eu hoje não é que eu não tenha fé. Aliás, eu tenho muita fé, né? Eu tenho muita fé e sou muito grata a Deus por toda a minha vivência. E se for da vontade de Deus que ele volte a executar o que ele fazia, amém. Claro que eu vou ficar feliz. Mas eu hoje vejo dessa forma. Né? Eu vejo que ele pode continuar como ele está agora e ser um pouco mais independente, mas pode ainda precisar da cadeira de rodas, pode ainda precisar de alguma ajuda, e está tudo bem. Né? É porque assim, Norma, não é fácil para a sociedade ver algo diferente, né? Então, assim, tudo que está fora do padrão assusta as pessoas. Mas Carol, isso Carol, beijo, Carol Rezende está passando aqui. Mas isso Carol é normal. Ó, o Edson está perguntando aqui, Norma, se a pandemia afetou de alguma forma o desenvolvimento do Gabriel. Sim, afetou bastante, porque foi exatamente na pandemia que ele começou com as crises de ansiedade. E eu passei o ano de 2020 quase todo investigando o que era que estava acontecendo com ele, até que nós encontramos, recebemos o diagnóstico, que foi, nesse caso, houve um diagnóstico do neurologista de que ele estava tendo crise de ansiedade. E aí ele está sendo acompanhado pelo neurologista, neuropsiquiatra, e pelo neuropsicólogo, né? E a gente está acompanhando, ele está tomando medicação, mas assim, não foi só o Gabriel, não é só pela questão dele ser uma pessoa com deficiência ou ter lesão cerebral. Todo mundo hoje, pessoas no contexto da pandemia, muitas pessoas estão vivenciando. Com certeza. A ansiedade chegou aí, chegando na casa das pessoas, né, por conta dessa pandemia. Com certeza. Exatamente. Meu marido também está vivenciando.
esse processo também está em tratamento Sim. e outras milhares de pessoas vivenciando, os psicólogos, os consultórios psicológicos estão lotados de pessoas com problemas de ansiedade e depressão por conta dessa pandemia, Uhum. desse isolamento. Pois é. E quem te fez essa pergunta foi o Edson, né? E já que foi Foi, o né? Edson que falou isso aí, eu vou fazer uma pergunta a você, assim, trazer esse questionamento que eu sempre gosto de falar. A gente falou aqui um pouquinho de gratidão, e eu gosto sempre de dizer, assim, o quanto eu sou grata pelo Instagram, o quanto eu sou grata pelas redes sociais. E aí eu queria saber de você, Norma. A gente se conheceu aqui pelo Instagram, a gente se conheceu nessa pandemia, né? Por que você escolheu as redes sociais, né? Por que expor, assim, sua vida, expor seu filho nas redes sociais, né? Porque tem gente que acha que é uma exposição. Eu É, acho que a gente tem que se expor, sim. Eu acho que a gente tem que ser aparecido, sim. Mas, assim, por que que a Norma escolheu, né? Também se aparecer assim como eu, assim como o Edson. exatamente, né? Porque que a gente veio aparecer aqui, né? E, Mas assim, Luciana, há 7 anos atrás, quando o Gabriel sofreu a lesão cerebral, eu acho que o Instagram não tinha assim, como é que chama? Não tinha a potência que tem hoje, né? e Não era essa potência que é hoje. Eu acho que na época só tinha Facebook, não sei. E na eu, minha época era só Orkut. Na época que Luana eu tenho, nasceu, tinha Orkut. eu tenho essa geração do Orkut aí, né? E aí tem uma pergunta aqui. Vou já responder essa pergunta. Então, assim, quando quando aconteceu a situação do Gabriel, eu fui atrás de informação para entender o que tinha acontecido, entender o que era morte súbita, entender o que era lesão E, cerebral adquirida, entender, estudar a respeito, né? E, obviamente, eu queria encontrar pessoas que tivessem vivenciado aquele processo, pessoas que já tivessem experiência, para trocar experiência, para saber como era. Eu não encontrava nada e nem ninguém. Era o deserto, assim, igual aquela frase, quando eu cheguei aqui era só mato. uhum, Não encontrei casos de pessoas que eu pudesse compartilhar, que eu pudesse conversar, me abrir, perguntar, enfim. Então, ninguém conseguia me entender, porque eu não tinha ninguém que eu conhecesse com aquela história que pudesse me ajudar a compartilhar. E aí, até que eu continuei assim, o sentimento de solidão, né? Porque eu não tinha outras mães para conversar. E até que, num dado momento, as pessoas começaram a me incentivar. Cria uma página, cria um canal, faz um blog. E ficavam, assim, eu sempre gostei muito de escrever, então as pessoas me incentivavam a escrever a história do Gabriel. Escreve um livro. sim, E quando foi em 2020, durante a pandemia, logo depois de um tempo da pandemia, uma amiga que eu tenho, uma grande amiga minha, que tem uma página ela é psicóloga, e ela começou com um projeto parecido com o seu, que ela fazia, convidava as pessoas e elegia um determinado tema. E aí ela me chamou para falar sobre o que era maternidade atípica, que eu ainda estava sim. compreendendo, eu ainda estava pisando em ovos, ainda não sabia Aham, direito, né, como é que era essa história. E a partir dessa live que eu participei com ela, eu resolvi que, por conta da repercussão que teve, né, eu disse, eu preciso realmente compartilhar essa história para que outras mães não se sintam tão abandonadas como eu me senti, para que sim, exista uma história de referência em que as pessoas possam ver que é possível ter esperança, né, que é possível ressignificar, que existem terapias, né, que existem, enfim, que existe uma vida de oportunidades e de possibilidades depois da lesão cerebral. Existe vida depois da lesão cerebral. É sim. possível a gente conviver com ela e encontrar alternativas e ir aos poucos driblando essa situação, né? Reconquistando, porque a gente trabalha com a ideia da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar
e reencontrar caminhos para executar funções que ele perdeu em função da lesão. Uhum. Então, por causa da neuroplasticidade, é que hoje o Gabriel conseguiu voltar a andar, conseguiu voltar a comer via oral, né, e conseguiu voltar a falar, embora com muita dificuldade. É por conta disso, dos estímulos das terapias e da neuroplasticidade. E essas coisas, elas precisam estar em algum lugar para as pessoas encontrarem que tipo de terapia, enfim. Eu queria trazer essas informações a partir de uma história verdadeira, que era a história do meu filho. E dar Então, esse foi isso que ensinamento, né? Esse ensinamento para as pessoas exatamente. também. Porque E assim, independente da mesma situação, o que você ensina para as pessoas, por exemplo, eu nunca vivenciei uma história assim como a sua, mas o que você me ensinou, o que você me engrandeceu na minha vida, né? Então, assim, a gente se conectou de uma forma que, assim, não tem nada a ver com o que eu vivo no meu dia a dia, em termos de diagnóstico, em termos do que aconteceu com você, né? Mas, assim, em termos de forma de olhar, independente de qual seja a situação, esse sentimento de gratidão, é importante a gente ter, essa fé, é importante a gente ter. Então, a gente aprende, né? Então, que bom isso, que e eu você aprendi. disse sim, né? Para o Instagram. Exatamente. Foi por isso que eu vim para o Instagram. Eu vim com certo receio por conta da exposição. Sim. Mas, assim, logo nas minhas primeiras postagens, eu tive uma aceitação, assim, muito imediata, né? E aí foi indo, né? E eu fui criando uma rotina, me acostumando me adaptando e aprendendo também sobre o Instagram. Sim. E foi indo, e hoje, apesar de, assim, eu não tenho nenhum suporte, assim, de ajuda, mas eu É fui uma demanda aprendendo, intensa, né, Norma? exato. Eu confesso que eu tô parada no Instagram, né? Se você olhar, eu não tenho postado, porque eu não estou conseguindo dar conta. Porque a gente precisa Hum, ter aquela rotina de postagem e eu não estou conseguindo. Então, assim, mas está tudo bem você dar um tempo. Eu só não dou um tempo nesse projeto. Esse projeto não para, porque faz parte do meu processo que eu estou vivendo hoje na minha vida. Mas, assim, em termos de hum. postagem, de stories, de feed, eu realmente tô desatualizada. Mas é muito importante, né? O que eu já, assim, eu tenho que fazer em breve, criar uma rotina de lives, né? Inclusive, depois eu vou lhe convidar, quando eu criar as minhas lives, para você contar a sua história, né? Aham. E tem algumas pessoas que eu quero convidar. E aí, no meu caso, é o contrário. Eu tenho atualizado meu feed, mas nunca mais eu convidei pessoas para fazer live, Sim. né? Então, eu quero fazer isso em breve, mas também preciso me organizar, né? Porque aí É, você cria uma rotina, né? E aí eu preciso realmente ter esse tempo organizadinho para poder eu fazer as lives com e certeza. convidar mães que, no meu caso, eu quero falar com mães, né? Uhum. Eu É acho muito importante bacana isso, essa. Norma, porque a gente fala muito de inclusão e quando a gente leva conhecimento, às vezes a pessoa, às vezes a gente fala assim, de capacitismo, fala de preconceito, muitas vezes é falta de informação mesmo, né? Então a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas para poder estar tendo um novo olhar, né? Um novo olhar da situação, um Isso. novo olhar da vida, assim. E como é bom a gente poder, cada postagem que eu vejo no seu perfil, eu aprendo muito, eu me engrandeço completamente, assim, e vou refletindo. E uma postagem que você colocou o Gabriel lá com teclado e com violão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da música na vida do Gabriel, na vida de vocês, assim. Como foi a música para o Gabriel? Como é que está sendo a música para o Gabriel nesse Nós somos processo? uma família musical, Luciana. Aqui em casa, É? música precisa. Não, a família é musical no sentido de que nós apreciamos escutar. Nenhum de Sim. nós aqui tem habilidades musicais. Porém, o Gabriel aprendeu a tocar violão antes da lesão cerebral. Com 13 Sim. anos, ele fez o curso, ele tocava violão e tocava bem. E essa habilidade, segundo inclusive a primeira neurologista dele, cria redes neurais importantes no cérebro. E isso fez, por exemplo, com que a lesão cerebral não conseguisse se alastrar tanto,
porque existiam muitas conexões, porque quem tem habilidades musicais tem mais conexões. E aí a lesão não conseguiu, ela poderia, às vezes depende, quanto mais habilidades diferentes o cérebro adquire, mais conexões ele tem. Uma pessoa, por exemplo, da área da música, ela vai ter mais conexões neurais, e aí a lesão cerebral talvez não tenha tanta força. E aí tem o caso do Marcos Mena, que eu comentei com você, né? Sim. E hoje ele voltou, teve lesão cerebral, ele tem lesão cerebral, mas ele hoje está voltando com a carreira dele, né? Então o Gabriel, com 13 anos, aprendeu a tocar violão. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, foi exatamente conversando com a mãe do Marcos Mena que ela me disse: coloque o Gabriel para tocar violão de novo, porque a música é muito importante. Sim. E nós somos uma família musical. Eu gosto tanto de música que eu estava grávida deles dois, né? Dos dois eu fiz isso, e eu botava o fonezinho de ouvido, o headphone, na barriga, para eles ficarem ouvindo música dentro da barriga. Sim. Eram as minhas Eu fiz barrigas, isso também. botava música, cantava, né? Então o Gabriel cresceu nesse ambiente musical, de me ver cantar em casa, de a música tocar alto no fim de semana, a gente botava o som alto para tocar, de ir para a casa da avó e a avó gostar de música e a avó gostar de dançar. Então ele cresceu nesse ambiente musical. E aí quando eu matriculei ele no comecinho de 2020, antes da pandemia. E o professor nunca tinha dado aula para um aluno com lesão cerebral. Então o professor estava tão nervoso, né, que ele, assim, era uma mistura de nervosismo, mas ao mesmo tempo muita vontade de fazer a diferença na vida dele. Isso. E ele conseguiu fazer o Gabriel voltar a tocar algumas notas, porque tem uma destreza que o Gabriel ainda não tem, né? Sim. E ele conseguiu fazer o Gabriel tocar algumas notas, não só no violão, como no teclado, né? Então foi um período super interessante, mas infelizmente foi justamente no ano da pandemia. Aí quando estava com uns 2 meses de aula, começou o primeiro lockdown. Aí acabou, né? E aí nós não voltamos mais para a escola de música, né? Mas o Gabriel tem o violão, e eu ainda pretendo que futuramente, quando tiver mais tranquila essa coisa de frequentar a sala de aula, né, eu consiga levá-lo, porque assim, a rotina do Gabriel já é muito puxada. É muita coisa, é terapia, é fono, né, e tal. Então, hoje ele tem até escola também, e aí é complicado encaixar mais alguma atividade. Mas nesse tempo que ele fez violão, eu percebi uma alegria muito grande dele de tocar, né? Só que, ao mesmo tempo, ele não tinha a mesma destreza de antes. E aí é treino, né? É treino, repetição, treino, repetição. Luana vai começar a aula de violão agora. Luana, muito legal, muito bom. Ia ser sábado passado, e vai ser o próximo sábado. Né? Ela Com certeza ela vai amar. Pois é, porque é muito legal. Tem Tem duas comentários aqui que eu quero dar uma lida, mas primeiro eu vou ler o de Edson aqui, que a gente estava falando sobre a internet, e ele colocou o comentário: a internet nos possibilita ver que não estamos sozinhos e que podemos nos unir para transformar o mundo num mundo melhor, compartilhando nossas histórias e vivências. É isso mesmo, Edson, foi assim que a gente se conectou, né? E é assim que a gente está aqui, contando histórias. E aí eu vou dar uma pausazinha para deixar aberto aqui o convite, né? Para quem quiser vir contar a sua história, o convite está feito. Nossas lives acontecem sempre dia de segunda-feira. Me chama no direct, vem contar a sua história, porque eu acredito, assim como a Norma, assim como o Edson, que histórias engrandecem, né? A gente se transforma com histórias. E eu quero sempre conhecer novas histórias. A Nath Bueno está aqui presente. Ela tem paralisia cerebral e ela vai estar fazendo uma live comigo na próxima segunda. Você quer falar alguma coisa, Norma? Não, tem uma pessoa que fez uma pergunta sobre... eu anotei aqui, a Vânia, né? A Vânia Bezerra, ela perguntou sobre a questão do método ABA.
Eu já ouvi falar nesse Eu método. já ouvi falar nesse método, ele é muito usado no, nas pessoas com aspecto autista, mas eu não conheço o método, Sim. não sei se ele se aplicaria no caso do Gabriel, no caso da lesão cerebral. Eu sei que é muito usado em pessoas com aspecto autista, mas não sei como seria no caso do Gabriel. Mas eu conheço páginas, sigo mães que têm Sim. filhos com autismo, que elas falam a respeito desse método, né? Mas eu não conheço bem. Eu também não conheço ele assim. Aí, Vânia, você que colocou essa pergunta, se de repente você tem uma experiência maior do que a Norma aí, chama ela no direct para poder vocês estarem trocando figurinhas, né? E aprendendo um pouquinho mais. E assim eu faço o convite Mas também para as hoje, pessoas, né? É, hoje o Gabriel, ele não tem a... O problema do Gabriel não é os fonemas. Inclusive, nós conversamos, eu e a fonoaudióloga, que é especialista em linguagem dele, ela também é psicopedagoga. Então, ela disse que sim, ele tem todos os fonemas instalados e a pronúncia dele é correta. A questão não está na pronúncia, está na construção da frase, né? Para sim. que ele pronuncie aquilo que está dentro do contexto, né? Então é um processo anterior, porque quando a gente vai falar, a gente está falando aqui, é tudo muito automático, né? Você Aham, está falando e está construindo ali a frase, sim. mas quando o cérebro é lesionado, esse processo é comprometido, né? Que é a Uhum, construção daquele raciocínio lógico, que é um raciocínio extenso, você está construindo ali um entendimento para você verbalizar. Antes de sim. verbalizar, essa construção precisa acontecer e tudo isso é muito automático. Esse é o processo que ele tem dificuldade. Uhum. A Vânia está aqui dizendo que o filho dela tem paralisia cerebral. E depois Hum. que utilizou esse método ABA, né, que desenvolveu muito. Não sei se é a ABA que fala ou é a ABA. Eu acho que é a ABA mesmo, Não é né? é É a aba. ABA Eu mesmo. sei que é aba, tudo aba. É. Ô, Vânia, quero conhecer sua história. Me chama no direct pra gente conversar, mulher. Venha fazer aqui uma live comigo, tá? Eu não tava abrindo agenda. Eu tava Norma. Aí vai ter a Natália Bueno na próxima segunda-feira, que ela tem paralisia cerebral. A gente vai fazer uma live aqui. Em fevereiro, Legal. eu tô com a agenda aberta. Né? Hoje eu fiz um agendamento, Bom, então assim, está aberto para a gente poder vir conhecer novas histórias, tá? Então fica aí aberto o convite para quem quiser conhecer e também conhecer a história da Norma lá, né, do Gabriel, lá no perfil dela. Sigam aí a Norma, né? Minha vida mudou, minha vida sim, underline mudou. isso. Sigam lá para vocês acompanharem o desenvolvimento do Gabriel. Eu também sempre publico, faço postagens de informações relacionadas a pessoas com deficiência, lesão Sim, cerebral. Eu gosto de compartilhar nos stories outras páginas. Eu gosto muito sim, de fazer compartilhamento de informação, né? importante. Para trazer informação para outras pessoas, eu sigo muitas páginas de direito da pessoa com deficiência, direito à inclusão, enfim. E aí eu compartilho informações. Inclusive, algumas pessoas já me falaram, eu conheci página tal porque tu compartilhou. E eu gosto de fazer isso, sabe? Sim, Acho bacana essa eu gosto interação. também. Então, o meu convite está aqui em aberto. E aí, a Falando Raíssa aqui, Vitral está aqui falando. Norma, obrigado por disponibilizar a sua história e de Gabriel. Só conhecendo vocês, eu pude saber o que meu filho tem o diagnóstico correto. Lea, não conheço esse sério? diagnóstico. Lea é um diagnóstico ou é Lea está É assinando? lesão encefálica adquirida, que é o caso do Gabriel. Ah, ah, tá. É Porque Raíssa mesmo que está falando. a Raíssa, eu sei quem é, ela me segue, a gente compartilha algumas Raíssa, quero informações. conhecer, não conheço esse diagnóstico. Quero Eu conhecer, fico me muito chama no feliz, direct. eu fico muito feliz porque assim, a Raíssa e outras pessoas já mandaram mensagem e eu adoro responder.
Às vezes eu não Sim. posso responder naquele momento, aí eu tiro um tempinho e eu vou responder. E ela ficou muito surpresa porque eu respondi. Ela disse: Você respondeu, obrigado que você respondeu. Eu fico imaginando, será que as outras pessoas não respondem, né? Porque é para isso que eu criei a página, para responder coisa dentro da informação que eu adquiri, eu poder compartilhar. Então, eu Sim. acho que esse é o propósito, né? Então, eu gosto muito quando a Eu Raíssa, também sempre respondo que ela todo posta mundo. alguma coisa, pois é legal essa interação, né? É Eu não importante, né? quero A que gente tem outras que responder a partir do momento que a gente está no Instagram, está nas redes sociais, a gente precisa fazer essa troca, isso. né? Isso Eu já é, tive a oportunidade de fazer perguntas e as pessoas não me deram retorno. então, Já, não sei o que está fazendo aqui, né, Norma? Porque pois é. aqui tem que responder. Então, É, Vânia, vou esperar, viu? Vânia está aqui dizendo que vai me procurar. Então, gente, logo em breve a gente vai ter aqui a história da Vânia também. E a GG legal. Carvalho, oi, Gel, está aqui dizendo parabéns, Lu, pela sua iniciativa em poder compartilhar suas experiências e vivências e poder passar esse conteúdo que nos enriquece. Beijo, Gel. Jeane, é minha tia. Vou encher a boca para dizer que é minha tia. É tia de meu marido, mas tia de marido é minha tia também. Beijo É grande, Gel. sim. Ela vivenciou dessa situação, desse diagnóstico de Luana, né? E assim, é muito bom a gente poder ter esse reconhecimento das pessoas que vivenciaram isso e nos fortaleceram também no momento que a gente tanto precisou, né, Norma? Que a família é Uhum. tudo. É verdade, assim, é muito importante a gente estar. Eu hoje considero assim que eu vivo numa condição de privilegiada, né? Porque eu sou casada, meu marido acompanha, sempre a nossa vivência em relação ao Gabriel foi muito partilhada entre eu e ele. Sim. E ele, nos momentos em que eu precisei, ele disse: Eu não sei o que, é que eu posso fazer, mas eu estou aqui. Porque eu tomei a frente, eu parei de trabalhar, eu tomei a Sim. frente dos cuidados do Gabriel, e eu, né, assim, abracei aquela história, aquilo ali, eu precisava tomar de conta de tudo. E aí, como ele não fez isso, porque ele tinha que trabalhar, já que eu parei de trabalhar, alguém tinha que trabalhar Sim. nessa Ah, casa, é. né? Então ele disse, vai que eu te ajudo e se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Mas infelizmente não é o que acontece em muitas famílias, né? Hoje tem muitas mães que são mães solo Sim. e, e aí é uma sobrecarga, né? De trabalho, de responsabilidade, de tudo. Então eu sempre falo que eu estou numa condição, às vezes eu falo assim, com muito respeito e cuidado, porque eu me sinto sempre nessa condição de privilegiado de ter esse apoio do meu marido, né? E saber Verdade. que muitas mães não têm esse Verdade. mesmo aparato, e é diferente, né? Uhum. E o quanto é importante desse apoio, né? E tem Isso, uma exato. estatística, Norma, eu não sei se é real isso, né? Mas eu sempre ouço esse percentual, eu acho um absurdo, mas que 70% dos homens acabam abandonando, né? Os filhos, a esposa, por conta E eu já ouvi da estatísticas deficiência. nessa. Eu acho um percentual E, altíssimo, mas enfim, é o percentual que é dado, né? infelizmente, infelizmente, eu já ouvi, né, desse percentual e conheci muitas mães, muitas Sim. histórias de mães que depois da descoberta do diagnóstico, o pai abandonou. E Uhum. é muito triste, assim, porque aquele pai, eu não sei se não suporta o fato de ter um filho com deficiência, não sei, eu não consigo compreender, né? Uhum. Mas eu infelizmente vi muitos casos assim. E aí aquela mãe, ela se torna, assim, a vivência se torna mais difícil. Porque Sim. se compartilhada é difícil, você estando solo é mais difícil Uhum. ainda, né? Você não ter aquele amparo ali naquele momento de vontade de chorar, às vezes que dá, aquela sensação de solidão, né? Sim. Porque a gente, como, em muitos momentos, a gente tem uma sensação, um sentimento de solidão, né? Da maternidade atípica.
Eu vivenciei, hoje eu já não tenho tanto esse sentimento, mas houve um tempo, principalmente nos primeiros anos, eu me sentia muito só. Mesmo com ele estando do meu lado, eu me sentia só, porque eu queria compartilhar, queria aprender com outras mães, e as mães atípicas eram todas escondidas, né? A Uhum. sociedade exclui tanto que você dificilmente vê uma mãe com um filho com deficiência quando você vai no shopping, quando você vai numa praia, quando você vai no cinema, dificilmente você vê. E aí, assim, é realmente um isolamento e uma solidão das mães Sim. que têm filhos com deficiência, né? E aí E resume o que a aí gente falou das redes sociais, né? O quanto é importante a gente estar aqui, ter esse grupo, exatamente. né? Ter essa corrente aqui de apoio, o quanto é importante, né? Isso. É muito importante essa troca, né, de vivência. E aí a gente aprende, né, como você fala, cada história a gente vai aprendendo. E é muito Isso mesmo, importante para a Norma. gente isso aí. Ai, meu Deus, quanta gratidão por essa noite. Mais uma história aqui dentro do projeto Descoberta do Diagnóstico. Muito feliz pela sua história. Eu estava super ansiosa por esse momento da gente aqui. Como eu falei no início e continuo falando para você, sua história realmente me impactou muito. Né? A gente que é mãe e a gente vê que a gente não sabe o dia de amanhã em nada na nossa vida, né? Em nada mesmo. Então, assim, vamos ter mais Uhum, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente sente com relação à vida do outro, né? O que a gente julga. É como você falando aí, essa questão do percentual que a gente fala desses homens que abandonam, é um absurdo esse percentual. Mas que a gente não julgue, né? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, mesmo a gente achar um absurdo, mas tudo que a gente uhum. pensar acaba sendo um julgamento. E assim é É, com a vida de todos, né? Às vezes a gente fala, uhum, ah, se fosse comigo eu faria diferente. Mas sim, isso é você na sua situação, mas deixa o outro sim, fazer do jeito que ela acha que está certo, né? é Então, assim, é verdade. muito bom. Então, assim, gratidão por você aceitar fazer parte do projeto Descoberta do Diagnóstico. Eu sempre gosto de dizer que Deus me inspirou. Eu vejo a presença divina, né? Cada história, cada semana aqui. Mas eu digo assim que a inspiração veio para mim, sim, mas que esse projeto é nosso. E todo mundo possa fazer um pouquinho, que você continue no seu projeto aí de lives, porque é importante a gente poder levar conhecimento, levar esse amor, esse carinho, essa empatia, né? Para que a gente Uhum, possa cada dia mais fazer um mundo diferente, né, Norma? Eu acredito é, muito que isso faz parte da nossa missão de vida. sim, E eu queria é que você assim, eu fechasse espero. essa live aqui deixando uma mensagem para as pessoas, né? Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui, pessoas que vão assistir depois. Eu vou deixar gravada e peço até as pessoas que estão aqui assistindo dar uma curtida, deixe um comentário para que o Instagram leve para mais pessoas. Mas deixa uma mensagem final aí para as pessoas. Bom, assim, eu vou pedir para o pessoal seguir lá, né, o perfil Minha Vida Mudou, para que eles acompanhem a história do Gabriel, conheçam mais um pouquinho o Gabriel. Mas assim, a mensagem que eu gosto sempre de falar, que eu já falei aqui, né? A gente às vezes tem mania de perguntar por que comigo? Mas a questão é por que não comigo, né? Uhum. Por que outras pessoas podem vivenciar tribulações e eu não, né? Por que outra pessoa, a outra mãe vai ter um filho com deficiência e eu não? Então, a questão é a gente substituir essa pergunta, por quê, e aceitar que faz parte da vida, as tribulações elas acontecem numa virada de esquina, você pode ser surpreendido por uma situação que você não está preparado, não estava esperando aquilo ali, foi o que aconteceu comigo, foi de uma hora para outra, né? E a gente não sabe nada sobre o que é a vivência de pessoas com deficiência, e eu precisei aprender a respeito disso, né? Então, o sentimento de gratidão pela vida, ele está não só em agradecer as coisas boas, mas agradecer também quando acontece algo ruim, tentar encontrar um propósito naquilo ali. Às vezes a gente vive algo que é doloroso, mas que Deus permitiu por alguma razão.
Então, ao invés da gente se posicionar nessa defesa de por que isso aconteceu comigo, o que eu posso aprender a partir dessa vivência? O que Deus está querendo me ensinar com essa dor e com esse sofrimento? E aí talvez você consiga ressignificar essa dor. Porque a dor, ela é inevitável. É inevitável, não tem como a gente evitar de sentir uma dor. Mas o sofrimento, ele pode ser opcional, ele não precisa ser para sempre. Você pode sofrer por um tempo, mas você vai precisar se reerguer e ressignificar e continuar a sua trajetória. Verdade. E ela pode ter mudado completamente de sentido, como foi a minha. Eu vinha numa trajetória e de repente mudou o sentido completamente. Mudou para outra estrada. E aí aquela estrada agora é minha, então eu preciso aceitar que agora aquele é o meu caminho e encontrar ali formas de ser grata e de ser feliz e de voltar a amar as pessoas que estão comigo e continuar nessa transformação. Uma transformação que é preciso que a gente se torne leve. Esse fardo não pode ser pesado, insuportável e impedir que as outras pessoas se aproximem de você. Você precisa tornar essa história leve o suficiente para que as pessoas queiram estar contigo compartilhando dessa história, né? E é isso que eu queria que deixassem como mensagem, Que sabe? lindo, Norma. Que lindo. Sobre É isso. gratidão intensa. E essa sua fala, né, é algo que eu gosto sempre de dizer assim: a dor é inevitável. Agora, como a gente vai fazer com essa dor, de que forma? Aí tudo vai depender da gente, do nosso conhecimento, da nossa experiência, da nossa vivência. E o quanto é bom conhecer essas histórias, né? Porque cada vez que a gente vai conhecendo histórias, a gente vai refletindo sobre a nossa vida. Por mais que a gente ache que não tem nada a ver com a gente, mas no fundo tem tudo a ver. Norma não está aqui à toa. A gente não se conectou à toa. Então, gratidão a você Verdade. por fazer parte aqui do projeto. Gratidão, Edson, por nos conectar, né? E gratidão a todos que estão Obrigada. aqui presentes e dizer que segunda-feira tem mais projeto Descoberta no Diagnóstico. Tá bom? Beijo Tá bom. grande, Norma, no Obrigada. seu coração. Deixa eu te agradecer pelo convite, foi uma honra estar aqui. Eu amei te conhecer, foi muito bom que no meio desse caminho que eu estou trilhando, Deus me colocou pessoas maravilhosas como você, né, com esse meu amor. coração tão grande e que está tão disponível para aprender e para trocar experiência. Então, assim, esse momento aqui é muito especial para mim, uma honra estar aqui contigo. Oh, que Obrigada, lindo, que viu? delícia. Gratidão, Norma, gratidão. Beijo grande no seu coração. Vou deixar a live gravada Beijo, aqui, tá bom? Beijo fica grande, com gente. Deus. Boa noite. Tchau.